Só assim. Então, com alegria, nós recebemos cada um que está aqui presente. E quem nos une sempre é o Deus da vida, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, 31 de maio, a liturgia mostra para a gente Maria. Maria saindo do seu mundinho, indo até o mundinho, o mundo de sua prima. E hoje a igreja perdeu um pouco, mas tem ainda o costume de celebrar Nossa Senhora Rainha. As várias coroações que antes eram tão pomposas, hoje já mais devagar, mas celebramos no dia de hoje, lembramos essa Nossa Senhora Rainha. E nos debruçamos diante desse imenso mistério, né, que fez com que Maria se tornasse rainha pelo serviço a Deus e pelo serviço ao próximo. Ela foi a rainha, sacerdotisa, profetisa, filha, mãe e herdeira do reino. Ela assumiu o ministério, o compromisso, a ela confiado e fez a nossa igreja crescer. E é pela intercessão dela que nós estamos aqui. Então, nessa noite, é um convite para nós, para que nos debrucemos no compromisso assumido até agora, na vida, na igreja, na CVX. E com esse compromisso assumido, possamos dar um passo adiante. Então, para o dia de hoje, a gente fica assim: que compromissos estou disponível a assumir? Como registrado nas nossas normas gerais, está no texto que nós vamos trabalhar um pouco hoje, comprometer-nos é, pois, apresentar-nos livremente ante o Senhor e o seu povo, e dar sinais visíveis daquilo que temos ouvido, vivido e discernido no coração. Então, assim, que como Maria, nós possamos também discernir, ouvir, assumir no coração e na vida todo o compromisso que vem a nós, por Deus e pelas pessoas, e que Maria nos anime a guardar tudo no coração e passar para a vida, o que leva a mais vida. Então, bom encontro para nós hoje. É uma... Muito bem, Sou Ana. breve. Oficialmente, né? Boa noite a todas e a todos, né? Esse momento agora, né, de noite de partilha, segunda noite de partilha, é uma continuação, né, do que fizemos no mês passado, com o texto da Ana, né, fazendo uma tentativa de aproximação, né, mais uma vez, junto a vocês, em relação aos subsídios para oração, né, era uma maneira da gente também estar próximos, né, de algum modo, e unir pessoas de regionais diferentes para conversar, para partilhar aquilo que já vem sendo rezado. Eu gosto de contextualizar um pouco isso, né, porque quando a gente pensou em fazer as cartas, né, que a gente deu o nome dos subsídios para oração, era justamente nessa ideia de, assim, o que é que a gente não pode estar na casa de vocês, tomar bolo, comer bolo, tomar café e, né, e conversando sobre a vida da CVX, né? Mas escrevemos as cartas como um propósito de oração pessoal e comunitária, com esse tom de dar um pouquinho de nós, né, chegar mais perto de vocês. E as noites de partilhas acabam tendo esse tom também de uma maneira diferente, já unindo vocês, outros, né, das regionais, nesse mesmo momento. Eu queria aproveitar para agradecer antecipadamente ou não, né? Eu acho que não pelo acolhimento de vocês às ousadias da SEM, né? Então, assim, nesse tempo que a gente está na coordenação, algumas ideias diferentes para algumas pessoas foram acontecendo, foram sendo sugeridas e foram ganhando vida, né? Às vezes ideias que vinham da nossa cabeça, da nossa experiência, às vezes ideias que vinham da nossa possibilidade de olhar
entre aspas, de cima, todas as regionais e perceber experiências que estavam dando certo, que poderiam ser transformadas para a nacional, de um modo mais amplo. Né? Experiências que estavam acontecendo em mais de uma regional, que não sabiam que estavam caminhando de modo semelhante e que a gente tenta fazer a comunicação acontecer. Então, eu queria reforçar, né, esse agradecimento, né, de abertura de corações de vocês e também a importância da comunicação entre todos nós. Né? E dentre essas novidades, né, que a gente vem apresentando, tem o que diz respeito ao ponto das nossas eleições. Né? Então, no tom da gente estar rezando pessoalmente e comunitariamente os nossos compromissos enquanto cristãos, né? E os nossos compromissos de cristãos dentro e a partir da CVX, né? Vem entre eles a necessidade de, neste momento que estamos, nesse tempo que estamos, também dedicarmos um tempo para rezar nossa governança, né? E nossa governança nacional e o que repercute para regional e para local. Né? Então, esse momento da partilha de agora, eu gostaria que vocês tivessem em conta esse ponto, né, de inicial dos subsídios, que é como a gente relaciona o nosso comprometer-se com a questão da governança CVX, né? Lembrando que a gente não faz mais, nesse momento, indicações de pessoas de outras comunidades, a gente reza a nossa própria disponibilidade e disposição, e junto com a nossa comunidade de pertença, né, faz as indicações saindo do nosso grupo. Né? Então, em vez de ter um prazo de indicações oficiais, todos nós já podemos nos sentir aptos, né, felizes, né, disponíveis, dispostos para estar se dispondo a essa caminhada, né, dentro de uma coordenação nacional ou de um conselho fiscal nacional. Né? Então, esse era um destaque que eu queria dar nesse momento, né? Enquanto na primeira noite a gente teve belos testemunhos de compromissos que foram compromissos permanentes, né? Rituais de compromissos CVX permanentes que foram colocados, partilhados. Né? Nesse momento, eu queria que a gente pensasse no nosso compromisso, não exatamente fazer um compromisso temporário ou permanente, mas ir além, o que é que isso repercute para a nossa unidade, né, de missão, de apostolado dentro da nossa CVX e a partir dela. Então, assim, falando nisso, né, e um pouco mais sobre a carta, né, que eu vou continuar chamando assim, né, que a gente escreveu e que nesse momento eu escrevi, eu dei o título de Deus é o primeiro a comprometer-se. Né? Essa caminhada dentro da coordenação nacional me gera um senso de responsabilidade, de ficar sempre voltando ao nosso, né, revisitando nossos princípios, nossas normas gerais e tudo, e eu queria trazer alguma coisa que tivesse mais fundamentada nisso, que lembrasse partes, né, das nossas normas, partes do texto dos nossos princípios, e que isso ficasse aparente no nosso tempo de discernimento. Né? Então, a motivação, Ana já leu, mas é interessante que nesse revisitar, né, a gente se depara, né, com perguntas que já estavam sendo postas há décadas atrás, né, e que elas são do nosso dia a dia, né, que é justamente no destaque que eu faço para como entendemos e vivemos o compromisso na CVX. Né? E aí a lembrança dentro dos nossos documentos de que o Senhor é o primeiro a comprometer-se permanentemente e visivelmente. Né? E a encarnação de Cristo é a prova mais visível que Ele, Deus, né, nos amou primeiro e que sua aliança conosco é irrevogável. Então, essa questão da visibilidade me fazia refletir sobre a necessidade que nós humanos temos de receber sinais,
né? Para poder dar crédito à existência de Deus nas nossas vidas, né? E se o compromisso dele aponta, necessita na nossa humanidade, né? De que aconteçam sinais, na hora em que a gente responde o compromisso, torna ele recíproco, né? Então, sinais nossos também devem ser dados, não exatamente para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, mas para outros cristãos, outras pessoas, né, que estão nessa caminhada de testemunho, né, da existência de Jesus Cristo e de todos os ensinamentos de bondade que Ele coloca para nós, né? Então, daí vinha a minha motivação sobre pensar nesses sinais, né? Como que a gente demonstra isso, como que a gente se torna testemunha disso, não só, mas tão importante quanto, né? Não só pensando em tal época vou rezar, vou fazer meu compromisso temporário, vou fazer meu compromisso permanente para que minha comunidade CVX saiba que eu estou integrado, né? Que eu tenho a intenção de permanecer integrada com ela, né? Mas, enquanto cristã, que outros sinais do meu comportamento, na minha forma, né, de agir, de experiências vividas dentro da CVX e da igreja, a gente pode apresentar como testemunho, né? Então, era nessa questão, né, de sermos chamados a dar testemunhos de graças, né, que são alcançadas, né? E na hora eu coloquei um trecho, né, segunda carta aos Coríntios, né, de São Paulo, que é bem impactante de certa forma, né? Porque eles estão, né? Os apóstolos estão nos lembrando após, né, a ressurreição, né, de que Cristo em vida junto conosco, né, ele não era a presença do que estava dizendo sim ou não para nós, né? Ele era a presença que sempre disse sim, mesmo nas dificuldades, mesmo na tentação, mesmo tendo medo, tendo raiva, tendo tristeza, né? Sentindo luto, né? Então, nas várias experiências de emoção humana, né? Mesmo assim, a resposta final era um sim para a nossa salvação, né? E é lógico que a gente tem que pedir muita graça a Deus para avançar na nossa santidade, né? Mas fica a minha provocação para que a gente busque discernir, né, comunitariamente, pessoalmente, e podermos dar os nossos sims. Se esse sim for, estou disposto a estar na futura coordenação nacional, no futuro Conselho Fiscal Nacional da CVX, maravilhoso, que a gente está procurando esses sims aí, né? Mas se não for, que se entenda quais são os outros, né? Mas algum sim nosso tem que acontecer, né? Então, essa é a provocação, né, que eu queria colocar para a gente conversar nos grupos, né? E, mais uma vez, no final do texto, eu faço a provocação de que tal pedir ânimo e renovar seu compromisso cristão por meio da CVX e que tal ver isso, né, relacionado a esse momento de rezar a governança nacional da CVX. Então, seria isso. Agradeço, Padre Miguel. Muito bem, Elma, que bom que você fez uma motivação já muito interessante para a partilha, não é? Então, é sobre isso, né? É sobre a questão do compromisso, mas, assim, desde essa provocação da Elma, né? Desde a gente se vendo ou se questionando se, de fato, como é que nós estamos sendo esse sinal para os outros, né? Como é que está sendo se os sinais, se há sinais, se eu dou sinais, se eu dou testemunho, né? Que, na verdade, o testemunho não é uma coisa assim, nem eu vou dar testemunho. É viver a partir do compromisso, é ser testemunho, né? E a pergunta assim, mais objetiva, que ela relembra aí
no final da fala, é exatamente esse inspirado em Jesus, que disse sim a vida toda de Jesus foi um sim, e a vida daquela que quer seguir Jesus deverá ser um sim também, né? E um pouco buscar e discernir pessoalmente, comunitariamente, essa questão do compromisso, né, ao serviço, estar a serviço. Que é muito interessante a gente rezar essa coisa do compromisso com a CVX, a própria questão do serviço a partir uma função, um cargo que a gente assume na CVX, sempre na perspectiva do serviço mesmo, né? Então, é pedir ânimo, generosidade, para exatamente reafirmar essa disponibilidade, né, para assumir, né? Todo mundo é capaz de assumir, todo mundo tá, se a gente está vivendo a mesma experiência, né? Pois bem, então vamos conversar um pouquinho em grupos. O, o Rafael vai fazer a distribuição aí, né? A gente vai entrar nas salas para conversar um pouco sobre motivados sobre essa provocação um pouco da carta, né? Do subsídio, do segundo subsídio, né? Que acabou de lembrar a Elma. E quando a gente voltar, então a gente partilha um pouquinho sobre isso. Quanto tempo a gente tem, o Rafael? A gente vai ter aproximadamente 30 minutos, 30 a 35 minutos, e aí Beleza. a gente retorna por volta de 9 horas para cá. Tá bom? A gente pretende encerrar até 9h30, mas aí a gente deixa meia horinha no final para as partilhas também, tá? Vou abrir a sala, vocês não precisam fazer nada, só rezar para serem abduzidos corretamente, tá? Até mais. Recording in progress. Ó, então, tá todo mundo aí já, né, gente? Bom, agora é a hora um pouquinho da partilha, né? Do painel geral, assim, a gente tem um tempinho para conversar e ver um pouco as ressonâncias do que foi o nosso encontro nos grupos. Então, vamos deixar um pouco livre, né? Quem quiser falar um pouco de como foi a partilha, das repercussões, das emoções que sentiu ao escutar os outros. Eu acho que no grupo que eu estava foi assim muito rico, a gente foi falando, cada um foi falando de si, do momento que está vivendo, do momento de CVX e tal, a questão da relação com os compromissos e tal. Bom, e aí, agora é com vocês. Quem quiser partilhar um pouco, a partir daquilo que ouviu, como foi que aquilo ressoou, né? Que emoções aconteceram aí enquanto escutava. Bom, vou começar. Eu me chamo Mônica, aqui de Fortaleza, comunidade Nossa Senhora da Estrada. Então, assim, lá no nosso grupo, foi eu, a Sandra, o Marcelo, a Rosimeire, a Silvia e o Tuca, bem conhecidos, né? E a Marlene, né? Então, assim, foram partilhas bem consoladoras. Cada um partilhou a sua vida, né? E aí teve também partilhas de sinais, né? Aí também teve, pronto. Então foram essas pessoas. Eu achava que eu estava esquecendo de alguém. Mas aí as partilhas foram bem assim, de acordo com o dia a dia, né? Cada um partilhou como está sendo o testemunho, o compromisso no dia a dia, né? De acordo com a sua vida, isso vai nos fortalecendo, o desejo de estar junto também, a importância desses encontros, do roteiro, que isso nos anima e nos motiva a sempre rezar e estar em comunidade, né? E também foi partilhado também, que eu achei bem, que ressoou muito em mim, foi a confirmação, né? O que Deus nos mostra nos sinais no cotidiano, né? A gente vive tantas atividades e ser CVX, estar em comunidade, isso nos leva a
ver diferente as pessoas e também a entender mais os sinais de Deus, né? E aí nos leva também a pensar o compromisso e a sempre a rezar, né? E foi isso. Se alguém mais quiser também partilhar do meu grupo. Eu vou pegar o gancho. Boa noite para todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Eu estava em outra reunião. Pegar, por sinal, minha xará, Mônica. Eu sou Mônica também, da comunidade CVX a Caminho, em São Paulo, na Regional Sul. E na nossa comunidade vem todo esse movimento que está sendo proposto através dos roteiros. Nós temos por hábito ter reuniões quinzenais, uma sempre para partilha e a outra para aprofundamento, estudo de textos, enfim. Mas é tão intenso esse movimento que está sendo proposto nesse percurso até o encontro nacional, que mesmo nos momentos de partilha a gente acaba entrando no mérito dos roteiros. E isso vem trazendo na minha leitura um reavivamento. É uma comunidade que faz muitos anos que se reúne, claro, tem membros novos, enfim, mas é uma comunidade que tem mais de 30 anos. E nós estávamos no seguinte ponto, no seguinte impasse, dizendo até que não haveria necessidade de um compromisso, já visto que temos tantos anos de percurso. Então, esse movimento, através dos roteiros, o depoimento do Edson, da Regional Norte, Nordeste, trouxe um refletir o que a gente entende por compromisso, né? Então, a diferença, inclusive, entre compromisso temporário e compromisso permanente, isso vem trazendo um movimento, um reavivamento no grupo. Isso também é uma coisa bastante recorrente em alguns encontros nos quais temos participado, de termos muito cuidado, muito discernimento, de não cairmos no erro de sermos um grupo de cristãos amigos que se reúnem na CVX, mas ir muito mais profundamente, e esse percurso proposto através dos roteiros tem trazido esse ponto de discernimento, esse ponto de inflexão, digamos assim, de uma luz clareando muito mais qual é o percurso e qual é o compromisso que nós temos que assumir enquanto leigos e leigas cristãs e cristãs da CVX. Né? Então, agradecer profundamente a Rafael, toda a equipe, enfim, que vem trazendo um percurso de uma humanização, digamos assim, perante essa aliança que Deus faz com o seu povo, né? E o compromisso é uma maneira de testemunhar. E ao testemunhar e ajudar outros irmãos e irmãs a saborear o que significa fazer parte da CVX. Então, uma coisa é estar na CVX, outra coisa é ser CVX. A gente entende que esse convite ao compromisso, seja temporário, seja permanente, é esse deixar de estar na CVX para passar a ser CVX. Então, uma gratidão muito profunda da CVX a Caminho, Guarulhos, que vem sentindo nos seus membros esse percurso. Eu estou como coordenadora do grupo, e assim uma gratidão muito grande a Deus, e obviamente a Trindade como a melhor comunidade, para esse percurso que está sendo proposto. Né? Então, gratidão, passo a palavra. Obrigado, Mônicas. Que bom escutar vocês. Então, vamos para frente. Quem quer mais falar? Aí, quem se anima, gente? Vamos embora. Para mim, a principal ressonância que teve lá no grupo, primeiro, conhecer pessoas que eu não conhecia, né, da CVX, né, isso é bastante animador. E essa possibilidade de ouvir como cada uma, né, porque era o único homem lá, mas cada uma mostrou da sua visão do que é o compromisso, né, do que é ser CVX de forma exposta ao outro, proclamada, celebrada no outro e na outra. Então, para mim, isso é bastante positivo, né, como membro do CVX, e também ter a oportunidade de dividir, de encontrar. Isso, para mim, é muito consolador, ouvir
como cada uma diz ou enxerga esse seu processo de caminhar CVX, sua vocação leiga. Maravilha, vamos lá, gente. Quem quiser tomar a palavra. Eu também, então, quero fazer minha colocação. O grupo que nós ficamos foi excelente, ainda mais tendo o senhor lá como nosso cabeça, diria, né? E ouvir os colegas, a gente vê que o problema que a gente tem, o que está acontecendo com a gente, é o mesmo que está acontecendo com outras pessoas, né? E eu quero, num futuro bem próximo, provavelmente, com a ajuda de Deus, se for da vontade dele, fazer meu compromisso, primeiro temporário, né? Mas eu tenho faltado aos nossos encontros. Eu me aposentei tem 11 anos. Um desejo muito grande de viajar, de ir para outros lugares. Nunca viajei, uma viagem legal assim. E já estou com quase 70 anos. Se eu não fizer isso agora, daqui a pouco não consigo mais. Então, tenho faltado aos nossos encontros, mas futuramente, assim que eu conseguir me aquietar, quero participar mais, assumir meu compromisso, mas igual a colega falou, é dizer sim, sem se importar com as consequências, como foi o sim de Maria, o sim constante de Jesus, né? Eu quero chegar a esse ponto, mas eu estou sem acompanhante, não que igual a Deralda, que era minha acompanhante. Estou precisando voltar para esse acompanhamento, orientação, ainda mais que ela tem muito a oferecer, né? E é isso. Preciso crescer mais, me aprofundar mais e servir mais também, né? Para fazer meu compromisso. E é isso. Obrigado, Helena. Que bonito. Bom, que bonito testemunho. Vamos escutar os outros. Aproveitando para completar um pouquinho o que a Helena colocou, né? Como o Carlinhos falou, muito bonito a gente ver essa diversidade, né? Então, a gente tinha o Padre Miguel, que acho que agora está em Brasília, se eu não me engano, a Luciene de Niterói, a Helena de BH, eu, Ednorma, Feira de Santana, Bahia, tinha a Joilton também da Bahia, e tinha o Gesiel de São Paulo e a Luciene do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha gente de várias partes do Brasil, né? Então, isso é muito bonito, né? A gente vê a CVX a nível nacional, né? A gente vendo que todo mundo com o mesmo propósito, né? O propósito de que essa espiritualidade nos une, e foi muito bom, como a Helena falou, né? Nosso encontro, e a gente escutar, né? E perceber que muita gente ainda não tem os compromissos, como ela acabou de falar, mas que também foi através desse subsídio, dessas cartas, né? Nos deu essa motivação, algumas pessoas que ainda não têm para fazer e quem já tem para revisitar, né? Que é o meu caso, já tenho os permanentes, mas aí a oportunidade também da gente rezar novamente, e como a gente partilhou um pouco, o Padre Miguel nos ajudou muito nesse sentido de que é a cada dia, né? O compromisso é para ser vivido diariamente, sem se preocupar muito com o amanhã. Viver o dia de hoje, viver o compromisso hoje. E essa gratidão, né, pelo nosso grupo, foi muito bom a partilha. Obrigado, Ednorma. Obrigado pelo testemunho também. Lá no grupo a gente saiu bem animado, né? Eu acho que os outros também que estavam no grupo, escutando a Ednorma falar, a única no grupo que tinha os permanentes, né? A turma saiu animada. Saiu muito feliz também. Oi, gente, eu sou Joilton, aqui de Salvador. Quer dizer, sou de Salvador, mas estou em Jequié, viu? Estou indo para trabalho. Bom, como Helena e a Norma falaram aí,
Uma coisa que eu não tenho, né? Eu não tenho ainda os compromissos, mas uma coisa que eu percebo muito facilmente é que isso tem me ajudado a pensar mais nos compromissos, é a questão de estar diariamente com os nossos, digamos assim, exercícios espirituais em dias, né? Digamos, partilhando isso com o Senhor, intimamente com Cristo, orientador espiritual. Isso também é muito importante, isso ajuda bastante. Isso faz as coisas ficarem mais claras diante da nossa caminhada. Isso ajuda no sentido dos compromissos, principalmente. Então, por isso, o meu testemunho, a minha palavra lá foi que eu estou muito, muito assim à vontade, sabe? Muito, muito sereno para que eu faça esses compromissos, para que eu sacramentize isso. Porque eu já tenho um tempinho de CVX e nunca assim me coloquei assim à disposição para isso. E claro, o nosso regional lá, a Bahia, já estava fazendo um trabalho com isso, né? O padre Davi já vinha trabalhando com a gente sobre isso. Mas aí veio o CE, né? Veio o nacional e complementando com essas cartas, está sendo muito bom, está sendo muito profundo e está ajudando muito mais ainda. E é uma coisa que já estava sendo valioso, agora se tornou um tesouro. Então, muito obrigado mesmo pela partilha de vocês e também por estar vendo tanta gente boa aqui. O coração da gente fica quentinho, né, gente, com essas coisas. Vamos lá, tem mais alguém que fala aí para falar? A gente tem um tempinho ainda. Obrigado, Joilton. Oi, eu sou a Luciene de Niterói, da comunidade Fé e Vida, São Francisco Xavier. E como eu falei no nosso grupo, o senhor estava, né? Para mim, ser CVX é vocação, né? Estou muito feliz de ter essa espiritualidade, me encontrei aqui e muito feliz pelas partilhas, ouvir a diversidade, né? Como a CVX tem em todo o Brasil, cada um a sua realidade, só acrescentou quanto ao compromisso, e o senhor colocou muito bem que é como um casamento, né? Não é para sempre, e sim, o para sempre é todo dia, né? Isso ficou guardado aqui, anotei, eu gostei muito dessa frase, e assim é a espiritualidade, para sempre. Primeiro, nosso sim é para Deus, né? O primeiro sim, o primeiro compromisso é com Ele. E a partir disso vai ser a vida diária e você se comprometer com a CVX é o serviço, né? Em que eu posso ajudar? Né? Se você entra numa loja, você vê aquela frase, né? Na blusa assim, em que eu posso ajudar? Então, você se colocar ali na comunidade, né? Em que eu posso ajudar, que eu posso servir. E o agradecimento, né? Agradecimento a toda a organização nacional, que só tem contribuído, esse subsídio, essas cartas maravilhosas que aquecem o nosso coração. E tudo eu já agradeci a CVX, né? Tudo que eu recebi até hoje, os ensinamentos, só crescimento, com todas as lives, tudo. Então, sou muito agradecida, muito grata a vocês, aos jesuítas. Apenas não temos uma igreja aqui jesuíta, né? A nossa igrejinha histórica, São Francisco Xavier, era dos jesuítas, mas onde eles foram embora, né, do Brasil, aí ela deixou de ser. Mas quando eu posso, eu vou numa missa no Rio, lá em Botafogo. É isso, Maravilha, obrigada. Luciene. Que bom, Luciene, que bom, que bom. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, Rafael. Alguém mais quer falar? Depois você pega a palavra, né, Rafael? Mas se alguém quiser partilhar mais. Éramos quantos grupos, Rafael? Éramos 4 grupos. Acho que a gente já teve partilha de 3. Estou sentindo falta Tá de um grupo faltando aí. um aí. Ah, é verdade.
Não vou chamar nominalmente para ninguém se constranger. O grupo tá com preguiça, né? Alô, alô. Fala, Luiz. Estamos te ouvindo. Bom, Padre Miguel, tudo bem? No nosso grupo a gente partilhou, né? E o que eu coloquei para o grupo foi que a minha história de dentro da igreja, movimento de igreja, é uma história que se entrelaça com a própria CVX, né? Eu estava contando para elas que na primeira reunião que nós fizemos do, dos compromissos das cartas, eu tive a grata surpresa de estar com Valdemarina. Não sei se Miguel lembra de Valdemarina. Lembro demais. E ela está muito doente, está vivendo uma fase difícil na vida, mas foi ela que me colocou na CVX. Então, eu saí do meu processo todo de que até os 15 anos eu nem era batizado. Minha mãe fez essa coisa de não se preocupar em batizar os filhos pequenos. Então, tudo para mim na igreja foi uma escolha, né? Eu entrei num grupo de jovens na paróquia de São Roque, ali na 11 de agosto, e depois fiz minha comunhão. Aí a irmã Ana Rita, que hoje nem está mais na igreja católica, ela me orientou para fazer. Eu fiz meu batizado, ela me orientou para fazer a comunhão. E depois do meu crisma, Valdemarina, que era da comunidade Magis, né? Junto com Isso. Madalena, Lucinha, Ninida e tal, ela juntou um grupo que tem Augusto, também da minha comunidade, e lá se vai 30 anos depois. Então, nesse encontro, foi muito bom, assim, a comunidade estava muito emocionada, né? Foi uma emoção muito forte pela presença dela e aí eu vejo que na minha história eu não, não vejo outra coisa assim de outro grupo dentro da minha história de igrejas que não tenha sido a CVX. Então, quando nós tivemos a oportunidade de fazer compromissos temporários depois permanentes, foi muito natural, né? Porque faz parte da minha história de igreja. Então, para Augusto também, para outras pessoas também foi natural. E a gente criamos aqui em Salvador, em alguns momentos, sempre fazer no dia 31 de julho, né? Então, nós fizemos várias vezes os compromissos e, no caso dos que já têm, acaba renovando, né? Reafirma, né? Mas é natural. E quando se diz de compromisso com a CVX na questão de governo, de serviço, eu participei muito tempo em vários momentos de governo do regional, né? E eu estava até lembrando que na mudança do conselho, eu nem lembro mais CPS para 100, eu estava no Nacional, a gente fez todo o trabalho junto com de mudança de estatuto, de tudo. E então, para mim foi sempre algo natural. Quando não dá para participar, quando não dá para estar prestando serviço, eu aceito isso também com naturalidade, né? Eu lembro de Padre Emílio uma vez que ele me disse uma vez que eu tinha terminado a minha parte de tesoureiro do regional e no outro momento eu fui indicado. Aí Emílio era o nosso assessor e eu fui conversar com ele. Aí eu disse, poxa, Emílio, ele não dá, porque toda hora. Aí ele falou, mas e se isso for o seu chamado para você estar lá? Né? Por que não aceitar de novo? Por que não ir? Então, foi assim, esses momentos especiais, assim. Então, para mim é maravilhoso, tá? E as meninas também de Niterói, de São Paulo, de Brasília, a nossa tesoureira Ana também estava no grupo. Meninas, falem.
Não se acanhe. Obrigado, Luiz. Muito bom te escutar, cara. Lembrando muita coisa boa aqui da de Salvador. Das irmãs Ancilas, né? Dias da vida. Isso. Maravilha, que bom. Isso faz parte também a memória, ajuda muito a gente a Sim. tomar decisões, né? E a fortalecer o compromisso. Obrigado, Luiz. Obrigado. Acho que a gente está chegando já no tempo, né, Rafael? Isso aí. Vamos já caminhando para o nosso encerramento. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, senão a gente, daqui a pouco, já passa para a Marlene fazer a nossa oração final. A Ana está falando que a câmera está desligando, por isso que ela não está aparecendo. Não? Tudo bem? Todos já partilharam, escutaram? Saímos felizes e consolados? Eu saio assim, né? Bastante consolado por mais esse encontro. A gente resolveu mudar, né, um pouco a dinâmica. No ano passado a gente fez tanta live que a gente já não queria nem mais ouvir falar de live. E agora a gente tem chamado esses nossos encontros de bate-papo online, assim, né? Ou noite de partidas, né? Como é o nome desse. E eu acho que é mais gostoso, é mais o nosso jeito, né? Então, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, escutá-los, né? Caminhar pelos grupos também um pouquinho, assim, né? Escutar um pouquinho nos grupos, mas aqui, né? Na plenária, essa simples. Reforçar, né? É muito bom a gente já começar a escutar e agradecer, né? O pessoal da Bahia que já está presente aqui, a gente vai se acostumando com o sotaque, né? Daqui a pouco a gente está chegando aí. Enquanto CVX, né? Nem todos vão poder ir, mas eu acho que mesmo quem não vai, a Marisa falava disso, né? Estamos enviando alguém, né? E essa pessoa a gente deposita muitas esperanças, muita vontade, muito desejo de que ela esteja lá. Então a gente, de fato, agradece aí a presença de todos, né? Mas queria destacar o povo da Bahia, nossa menor comunidade regional, mas aqui numa presença bastante relevante e partilhando, né? Muito bom escutá-los. Com isso, eu queria reforçar, né, alguns avisos antes de passar para a Marlene. Então, encerraremos na próxima semana, né, a mobilização para as inscrições para o Encontro Nacional. É um trabalho que a Elma já está até cansada de fazer. Já faz 3 meses que a gente começou, né, e temos ajudado. A Elma tem mandado sugestões de voos e de passagens mais baratas, e aí as pessoas dizem que estão se inscrevendo, mas ainda não se inscrevem, daí a Elma fica em cima. Então, a gente tem procurado ajudar, assim, né, mas já temos um ótimo número, estamos muito bem representados. Se mais alguém tiver interesse, né, tem espaço na casa, queremos acolhê-los, mas a gente vai virar essa página para já ir começando a pensar também nas outras questões do encontro. Então, levem isso para suas comunidades, né? Será uma alegria reunir todo mundo lá para a gente discutir questões importantes para a CVX, se encontrar, se integrar. Se é gostoso estar assim numa noite de partilha, imagine estar assim por 4 dias na Bahia, de frente para o mar, né? Com Carlinhos, Brown, Blonde e tudo mais, Olodum, Timbalada, Ivete. Então, a gente está providenciando tudo isso com muito carinho para vocês. Providenciando o Olodum. Está fazendo propaganda enganosa, viu, pai? Tá fazendo propaganda. Garanta que você pode garantir. Praia de Itapuã, beira-mar, a chuvinha, tomar um banho de mar quente. Vocês estão acostumados a tomar banho de água fria no mar, banho de água quente, bem gostoso. Areia na porta. Isso você pode garantir. Boa. Levem o seu calção de banho, levem o seu belo calção de banho, tirem um dia para passear, vai ter um sol que não tem tamanho, né? Um arco-íris no mar. E, enfim, a gente está muito feliz com essa possibilidade de se encontrar por lá. Mas a gente sabe que esse processo de preparação, né, muito nos alegra saber que vocês estão envolvidos com esse processo, rezando isso, né? Então, continuem rezando, continuem estimulando as pessoas dos seus grupos a também rezar. E aqui a gente faz um apelo, assim, né? A gente estamos compromissados com a SEM, né? Com esse serviço que nos dispusemos a fazer. Mas a gente não deve enxergar
a gente sabe que esse serviço está sendo bem feito em alguns pontos, está sendo mal feito em outros, né? Cada um vai avaliar do seu jeito. Mas a gente não deve enxergar o governo nacional como um mandato de 6 anos. O mandato tem 3. No nosso caso, a gente ainda começou atrasado, né? Então, a gente encerra esse ano, né? Então, é muito importante que vocês saibam que esse discernimento para as eleições e o sim que vocês possam dar para concorrer a 100 confirma ainda mais, assim, a nossa missão aqui, assim, né? A gente vai ficar realmente muito frustrado se a gente não tiver pessoas se disponibilizando a esse processo e a gente tendo que se sentir obrigados a continuar, assim, né? Ninguém aqui se dispôs de forma obrigada, mas se não tiver candidatos, talvez a gente tenha que rezar isso, assim, né? E não é o que a gente quer. A gente realmente quer que a gente olhe para esse processo e enxergue pela lógica da abundância e não da escassez. Somos 450 membros na CVX e não tem por que a gente se preocupar com isso, né? Mas a gente se preocupa porque a gente está nesse processo. Então, é bonito, né, escutá-los, é bonito ver os frutos que isso está gerando, mas é muito importante que na prática isso se transforme de fato em disponibilidades das comunidades, tá? Então, esse é um apelo que a gente faz. E também o apelo para que vocês olhem para os roteiros, né? E também olhem para essa possibilidade dos postulados, né? Então, olhem para aquilo que vocês desejam para a CBX, para aquilo que vocês querem trazer de intencionalidades. Mesmo não estando no encontro nacional, esses desejos vão ser discutidos por lá. E a gente quer muito que a gente escute, né? Através desse processo, toda a comunidade nacional. Acho que eu falei até já demais, é isso, assim, né? E mais uma vez, né, deixar a sugestão para que quem queira fazer os compromissos, tanto temporário quanto permanente, ou então renová-los, como sugeriu o Luiz, né, que a gente possa fazer isso já nesse próximo dia 31 de julho, né? Comunique isso às suas regionais, aproveitem essa data. Estaremos todos irmanados nesse processo e vai ser muito bonito que isso esteja acontecendo em várias regionais ao mesmo tempo. Tá bom? Passar para a Marlene, fazer a nossa oração final, nossa bênção. Não sei se pode, não sei se eu falo heresias quando eu falo isso, mas é isso. Ela nos abençoe. Isso mesmo, ela vai dar a bênção, sim. E agora tem que ligar o microfone, viu, Marlene? Marlene, você está com o microfone desligado. Ainda não. Não, peraí. Agora sim. Agora ligou. Ok. Yeah. Como diz o Faustão, o programa ao vivo tem dessas coisas, né? Mas eu também termino essa noite consolada, feliz, né, por ver o tamanho dessa comunidade, perceber o quanto cada um tem uma história bonita de encontro com essa espiritualidade, identificação com ela e proposta de se sentir caminhando. E aí isso lembra, né, o que nós rezávamos hoje no Evangelho do dia, quando falava que Maria foi apressadamente à casa de Isabel, né? Não um apressadamente falta de discernimento, né? Usando a espiritualidade naciana, não foi um afobadamente, mas foi algo que entrou no coração dela a certeza de que ela tinha que ir para ajudar a prima, de que a prima precisava do serviço dela, né? Então, e aí hoje, acompanhando uma das falas, né, o padre Laércio falava, será que nós estamos indo apressadamente anunciar com a vida aquilo que o Senhor fez e faz em nós? Então, se eu posso desejar algo a cada um de vocês, né, a cada um de nós aqui presente,
é que nós possamos ir apressadamente nas nossas vidas, sinalizando todo o bem que nós recebemos dessa espiritualidade naciana, desse convívio que é ser CVX, e que esse bem nós possamos irradiar para nossas famílias, possamos irradiar para nossas comunidades religiosas, possamos irradiar nos lugares em que nós estivermos, seja trabalho, lazer, etc., etc., né? E que esse bem seja sinalizado também com compromisso, né? Que, como foi colocado aqui, compromisso definitivo, compromisso permanente, né? É para toda a vida. Por quê? Porque ele pode e deve ser renovado a cada instante. Então, que nós possamos viver essa experiência e que nós nos deixemos guiar por aquela que entendeu qual era a sua missão e apressadamente foi vivê-la. Nós nos deixemos guiar por Maria. E depois que nós rezarmos essa Ave Maria, o Padre Miguel nos dará a bênção sacerdotal, que é o que pode fechar realmente a nossa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Aí eu trouxe Nossa Senhora Aparecida aqui para dar a bênção, nos abençoar, né? A gente está preparando o encontro nacional e Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, né, do Brasil. Então, que Nossa Senhora esteja sempre com a gente, né? E nessa preparação, principalmente rezando os compromissos, não é? Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora de Aparecida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, pela intenção de Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, com o coração aquecido e agradecido. Vamos descansar. Que o Senhor nos acompanhe. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Foi um prazer. Beijo. Até a próxima noite. Obrigada. Saudade, Padre Miguel. Oh, que boa saudade de vocês também. Beijo grande. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite a cada um.